Na quarta-feira de cinzas, eu dei para vocês uma sigla para facilitar decorar aquilo que nós devemos praticar durante a quaresma. Hoje é a sigla sem H, OJE. São as iniciais de oração, jejum e esmola. Hoje, primeiro domingo da quaresma, eu vou falar sobre a oração. Eu vou ter por base o livro A Oração, de Santo Afonso Maria de Ligório, que é doutor da Igreja. Eu quero falar sobretudo da importância da oração no dia de hoje. 2 pecadores agora no alto do Calvário morrem ao lado de Jesus. Um se salva porque reza, outro se perde porque não reza. Vocês se lembram do episódio do bom ladrão e do episódio do mau ladrão? O que o mau ladrão fazia? Se você é Deus, desce da cruz. Vamos ver se você é capaz de se salvar e de salvar a gente. Então, o mau ladrão faz como muitos de nós fazemos. A gente só pede aquilo que a gente quer, que a gente acha importante aqui agora, o que me é cômodo, para Deus tirar os obstáculos da minha frente. E o bom ladrão, Dimas, em nenhum momento ele fala, ainda que piedosamente, ainda que respeitosamente, Senhor, tira-nos desse suplício. Eu creio em ti, que tu és Deus. Ele poderia ter falado isso. Porque que ele acreditava que Jesus era Deus é nítido. Como é que é a oração dele? Ele começa, em primeiro lugar, com ato de humildade, dizendo, nós merecemos o que estamos passando por aqui. Ele não. E aí ele pede aquilo que é a coisa mais importante. Essa foi a oração dele. Senhor, lembra-te de mim quando entrares na tua glória. Olha que coisa maravilhosa, olha que perfeito. Então aí, no Calvário, nós temos 2 tipos de seres humanos. Aquele que tenta Deus, aquele que é egoísta, aquele que é soberbo e aquele que é humilde. Aquele que é justo, porque ele via como justo o que estava passando. Que belo momento esse, no Calvário. Sem mim nada podeis fazer, está escrito em João 15, versículo 5. Assim nos fala nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhuma ação, nem mesmo um pensamento é possível, senão pela graça divina, como diz o apóstolo. Não somos dotados de capacidade que pudéssemos atribuir a nós mesmos, mas é de Deus que vem a nossa capacidade. 2 Coríntios 3, 5. Deus realiza tudo em nós. 1 Coríntios 12, 6. Ninguém se iluda, ninguém é capaz de absolutamente nada de bom. Tem gente que se acha que é boa. Ninguém é bom, só Deus é bom. Se nós podemos fazer qualquer coisa boa, é porque existe uma graça prévia de Deus que nos convida a esse bem. O que sim, as pessoas boas aderem à graça no sentido do bem, dizem sim a esta graça, porque nós somos livres e podemos rejeitar a graça. O Concílio de Trento afirmou que, aspas, se alguém disser que sem a prévia inspiração do Espírito Santo e sem o seu socorro o homem pode crer, amar, esperar ou fazer penitência como deve, com o fim de obter a graça da justificação, seja anátema. Assim como os olhos não podem enxergar sem a luz, o homem não pode fazer o bem sem a graça. Perfeita
essa comparação. Preciso da luz para enxergar. Não adianta ter o olho. Sem a luz, nada feito. Sem a graça, nada feito. Que o auxílio divino é absolutamente necessário para agirmos está mais do que claro. Agora é importante entender que este auxílio é dado por Deus exclusivamente a quem ora. Vamos lá? Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto, pois todo o que pede recebe, o que busca acha, e ao que bate se lhe abrirá. Mateus 7, de 7 a 8. Porque ele nos exortaria a pedir se não fosse nos atender. Óbvio. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedem. Mateus 7, 11. Ora, se sem a graça divina nada podemos fazer, e se essa graça é concedida por Deus unicamente aos que pedem, segue-se que a oração é absolutamente necessária para ganhar a vida eterna. Santa Teresa d'Ávila, doutora da Igreja, já dizia: quem não reza não se salva. Quem não tiver vida de oração não vai entrar no céu. Não conseguimos ser virtuosos. Não vamos arrancar vícios das nossas almas sem a ajuda de Deus. Nós devemos sempre duvidar da nossa capacidade. Tem gente que se acha forte, não, comigo é diferente. Deus resiste aos soberbos, lembre-se disso, está na Sagrada Escritura. Depois do batismo, a oração contínua é necessária ao homem para poder entrar no céu. Embora sejam perdoados os pecados pelo batismo, sempre ainda ficam os estímulos ao pecado que nos combatem interiormente, além do mundo e dos demônios que nos combatem externamente, nossos três inimigos: a concupiscência, o mundo, que é o palco das tentações, e o demônio, que vem atiçar a concupiscência diante daquilo que está no mundo, excitando essa concupiscência. A marca do pecado original, por nós herdada, causa esta inclinação ao mal que está em todos os seres humanos. Nós fazemos o mal se nós quisermos, mas a inclinação existe. A nossa tendência é ao egoísmo. E Deus é amor. Nós tendemos sempre ao mal. Internamente sofremos com nossos desejos e paixões desordenadas e pensamentos impuros que criam vontades opostas às de Deus. Externamente, sofremos tentações e estímulos do mundo para cometermos pecado. A única maneira de resistirmos aos assaltos do inimigo é com auxílio divino. E a única maneira de se obter auxílio divino é através da oração. A inclinação ao mal é a nossa fraqueza, e a graça divina é o remédio. Peçamos a Deus, então, a força para fazer o que antes parecia impossível. Então, se tal é a nossa condição, a primeira coisa que os pais têm que ensinar aos filhos é a rezar. E não é só Pai Nosso, Ave Maria, Glória, que nós chamamos de orações vocais, senão ensinar os filhos a pedirem a Deus aquilo que para eles está difícil. Assim como nós mesmos, diante das dificuldades da vida, temos que pedir a Deus força, discernimento, sabedoria, naquilo que a gente chama de oração mental, que é uma conversa espontânea com Deus. Vamos a Santo Agostinho, outro doutor da Igreja. Vejamos como o homem, em virtude do remédio, pode fazer o que não podia por causa da fraqueza. Olha aí. Ninguém é capaz de resistir aos assaltos do demônio sem a graça enviada por Deus. Apenas aquele que se recomenda a Deus na hora das tentações tem forças para perseverar na fé e na amizade com o Senhor. E poucos fazem isso.
É na hora da tentação que a gente precisa mais rezar. Se pegar com Deus, agarrar o terço, clamar por São Miguel. E por isso acho tão importante que o fiel aprenda as orações de cunho exorcístico, a cruz santa seja minha luz, não seja o dragão meu guia, que está na medalha de São Bento. Final da missa, passe na livraria, lá tem a medalha, não tem? Pronto, dê uma olhada lá. A oração de São Miguel, conhecida como Pequeno Exorcismo de São Miguel Arcanjo, defendendo-nos do combate, que a gente reza ao final de toda a Santa Missa. Para quem não sabe, essa oração foi composta pelo Papa Leão XIII depois de uma visão terrível, em que ele vê o diabo pedindo a Deus mais tempo e mais poder para tentar a igreja. E Jesus dizendo que seria concedido esse tempo. Por quê? Porque é na tentação que a gente vai ver quem é de Deus e quem é do diabo. Na tentação, ninguém é obrigado a pecar, eu peco se eu quiser. Da mesma maneira que, ao permitir esse tempo de tentação, Deus, obviamente, daria as graças de resistência a quem a Ele clamar. Então, vamos aprender a nos recomendar a Deus constantemente, especialmente pedindo a Ele as virtudes opostas aos pecados que normalmente nós cometemos. Eu insisto nessa tecla. Poucas são as pessoas que se confessam e depois têm anotados os pecados nos quais caem, especialmente aqueles que a pessoa está sempre caindo. Para na sua vida de oração pedir a Deus, se o pecado é de gula, peça a Deus a temperança, se o pecado é de avareza, peça a generosidade. Se o pecado é de soberba, peça a humildade. E assim sucessivamente. Porque nós vamos precisar da ajuda de Deus para construir virtudes. Agora, também não basta só eu pedir a Deus e ficar esperando que Deus me transforme. Eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que correr atrás. Eu tenho que ler um livro sobre o pecado da gula, sobre a virtude da temperança. Por exemplo, assistir uma palestra e por aí vai. E aí a gente entra no binômio fé e obras. Eu tenho que crer, eu tenho que pedir, mas eu tenho que me mexer. Eu tenho que correr atrás. E tem gente que só confia no seu taco. Como tem gente que joga só para Deus as responsabilidades. E não se mexe. Então nós precisamos começar a traçar um plano de ataque aos próprios pecados. Pouquíssimas são as pessoas que procuram direção espiritual, um aconselhamento. Olha, estou com essa dificuldade, como é que eu faço? Este inimigo é tão terrível que nos faz esquecer de meditações e bons propósitos, desprezar a verdade da fé e perder o temor dos castigos divinos. Esta tentação une-se à nossa natureza decaída e nos arrasta com toda a força aos prazeres sensuais. Quem não recorrer a Deus estará perdido. Santo Afonso Maria de Ligório. Quem já teve a terrível experiência do pecado grave sabe que ele foi antecedido pela queda na oração. Todo mundo sabe disso. Para de rezar, caiu na oração, está lá na esquina o pecado mortal. E aí a pessoa cai no pecado mortal, aí vem o fastio das coisas divinas. Eu não quero ir à missa, eu não quero rezar. A gente começa a ser egoísta nas nossas decisões. Não tem como ser diferente. É desse jeito. Então a gente entra num círculo vicioso descendente, uma espiral para baixo. E aí vem a pergunta que não quer calar. Por que precisamos rezar se Deus sabe do que precisamos? A resposta vem do doutor angélico Santo Tomás de Aquino, maior teólogo da Igreja, que escreveu a Suma Teológica. A oração é necessária não para que Deus conheça as nossas necessidades,
A Bíblia diz que ele sabe quais são dele antes da gente pedir. Tá? Então, para quê que nós vamos pedir a Deus? Para que fiquemos conhecendo a necessidade que temos de recorrer a Deus para receber oportunamente os socorros da salvação. Assim, reconhecemos Deus como o único autor de todos os bens e mostramos a Ele que precisamos do seu auxílio e confiamos em sua bondade. Está aí o motivo. Não somos nada além de mendigos miseráveis. Tudo que temos, recebemos de nosso Senhor. Contudo, não é da vontade de Deus dar graças sem que as peçamos. Ou seja, Deus vai dar se a gente pedir. O cumprimento dos mandamentos parece muito difícil para alguns. Embora realmente não seja fácil morrer para o mundo e viver para Deus, é possível sim fazer a vontade do Senhor. Ora, Cristo não nos cobraria a observação de uma lei que soubesse ser impossível de cumprir. Alguém disse que, aspas, a lei foi dada para que se procure a graça, e a graça foi dada para que se cumpra a lei. A lei não pode ser observada sem a graça divina. Se não fazemos o que Deus espera de nós, deve-se à nossa própria limitação. Tiago 4,2 diz o quê? Não possuís, porque não pedis. Devemos, portanto, pedir sempre a graça de Deus. Falo com frequência da necessidade de pedirmos força, luz e graça para praticarmos as virtudes opostas aos pecados que nós cometemos. Inclusive, as pessoas que têm dificuldade de aceitar essas verdades ou entendê-las, têm que pedir exatamente isso, me ajuda a aceitar. Eu tenho dificuldade de aceitar o que a igreja ensina, abre o meu coração. Me dá, Senhor, todos os motivos para abraçar essa obediência à tua embaixada aqui na terra. É assim que nós devemos proceder. Agora o homem soberbo faz o quê? Fica com seus próprios juízos. Sou eu que sei. Ah, não, isso aí é um exagero. Não, isso aí é esse padre. Não, isso aí é esse santo, coitado. Devia ter algum problema psicológico. As coisas não precisam ser desse jeito, não. Continue no seu pensamento para você ver onde você vai parar. Faça um exame de consciência um pouco lá na frente para ver se você melhorou com os seus critérios. Possível. Está para nascer esse homem ou essa mulher. Embora sejamos fracos e caiamos nas ciladas dos demônios, é também verdade que Deus não permite que a tentação seja maior do que a graça que possuímos. Como diz o apóstolo São Paulo, Deus é fiel. Não permitirá que sejais tentados acima das vossas forças, mas com a tentação ele vos dará os meios de sair dela e a força para suportar. 1 Coríntios 10, 13. Por isso, ensina São João Crisóstomo que, aspas, não há desculpa para aquele que sucumbir ao deixar de orar. Porque se tivesse orado, não teria sido surpreendido por seus inimigos. Não poderá ser desculpado aquele que não quis vencer o inimigo abandonando a oração. E o valor da oração? Vamos lá. Deus, na Bíblia, nos pede que oremos e faz promessas àqueles que rezarem. Invoca-me e eu te responderei. Jeremias 33, 3. Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Salmo 49, 15. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vós o tereis. João 15, 7. E aqui vamos lá. As pessoas acham que é assim. Ah, tá, então eu posso pedir o que eu quiser, se eu tiver fé e se eu rezar? Sim. Só que Deus vai conceder o que for para o nosso bem. Ué, mas não está escrito na Bíblia, pedir, recebereis, procurar, achareis, bater, se vos usar? Sim. Mas não está escrito, pedir, recebereis o que pedistes. E lá na frente está escrito, pedis e não recebeis o que pedis, porque pedis mal. Então, na dúvida, se eu acho que tal coisa é para o meu bem, eu vou lá e peço. Mas deixo Deus decidir. E já me conformo de antemão com o despacho de Deus, a decisão dele.
Porque tem gente que se decepciona e até briga com Deus, fica chateado se não recebe no tempo dela exatamente aquilo que pediu. Isso é um infantilismo espiritual, isso é ignorância teológica. E é tudo que o demônio quer. Porque, no fundo, o onisciente sou eu que sei o que é melhor. Sou eu que sei o tempo certo, não é Deus. Isso é um defeito de fé. Então, não deixemos de pedir com fé, toda a fé, de que Deus concede. Já vamos explorar um pouco mais isso aí. Agora, cuidado, porque qual é o outro erro? Tem uma musiquinha aí, tem uma melodia linda, mas que é teologicamente errada, e o povo canta. Qual é a música? Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da graça de hoje. Linda. Mas como que eu tomo posse? Eu não sei o que é melhor para mim. Se eu digo no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, como que eu tomo posse? Porque essa música leva as pessoas a tomarem posse daquilo que elas querem, vai acontecer. Ou seja, lá no fundo, eu sei que isso vai acontecer porque eu acho que é bom, e vai acontecer porque eu acho que é bom. Não é assim. Então, de certa maneira, eu posso crer que Deus é onisciente. Eu posso pedir, e sempre lá no fundo, Senhor, eu creio que é para o meu bem, por isso eu estou pedindo, e eu tenho certeza que vai me ser dado. Porém, assim deve terminar toda e qualquer oração nossa. Como Jesus no Getsemani. O que ele fez? Como homem, enquanto homem, ele disse, Pai, afasta de mim esse cálice, porque ele anteviu o que ia lhe acontecer. E, obviamente, teve horror, como todo ser humano. Afasta de mim esse cálice. Porém, seja feita a tua vontade e não a minha. Essa é a oração perfeita. Nossa vida é uma batalha. E Deus quer que saiamos dela como vencedores. Mas vencedores, sobretudo, no que diz respeito ao que é o nosso grande desafio, que é a santificação, que é a nossa orientação para o céu. Não é vencedores, humanamente falando. Que aqui quem é o vencedor? Quem chegou no topo da carreira, quem tem mais dinheiro, né? É quem conquistou aquela mulher difícil, ou aquele homem desejado por todas, né? Não. Nossos inimigos são os demônios e suas armas são as tentações. A nossa maior arma é a oração, pois através dela Deus nos dá tudo aquilo que nos falta e é necessário para vencer a luta. E aí, vamos lá? Qual é o momento excelente da oração? É diante do Santíssimo Sacramento. De preferência exposto. Mas imagina, Deus, que vê que você está preferindo via igreja rezar, porque você crê na presença real dele aqui na Eucaristia. Você não vai estar mais inclinado a atender. A pessoa teve o trabalho, saiu da zona de conforto dela, pegou o carro, foi à igreja, está ali de joelhos. Todos esses sacrifícios contam. E eu venho aqui porque eu creio nessa presença real. Não significa que Deus não vai me atender se eu não estiver aqui na igreja. Cuidado, porque às vezes também a gente se bitola e acha que a oração só vai ser atendida se eu estiver de joelho diante do Santíssimo. Ou até se eu estiver de joelho diante de uma imagem. Não, em qualquer momento, a qualquer hora, eu posso entrar dentro de mim e começar a conversar com Deus. No burburinho de um shopping. Isso é o que se chama de recolhimento interior. Os santos faziam muito isso. A gente aproveita essas visitas da graça, porque até isso aí é uma visita da graça, e a gente vai e acolhe. E isso tem muito valor para Deus. É tão agradável a Deus que recorremos ao seu auxílio nos momentos de perigo e tentação, tanto quanto é desagradável a Ele quando o esquecemos e não oramos. São Boaventura diz:
Assim como o rei julgaria traidor o capitão, que sitiado em uma praça não lhe pedisse socorro, assim Deus considera traidor aquele que, vendo-se assaltado pelas tentações, a ele não recorre pedindo auxílio. E aí eu pergunto, na hora da tentação, você para e reza? Muitos de nós, pelo contrário, entramos em diálogo com o diabo. Aquele pensamento que está querendo me levar para a impureza, aquele pensamento que está me querendo levar ao ódio, à vingança, eu não corto na raiz. Porque o demônio faz isso no seu diálogo conosco. Quando você achar que está conversando consigo mesmo, você está batendo papo com o demônio. Sabe por quê? Na vida espiritual, eu estou com Deus, eu estou com o diabo. Não tem meio termo, não tem um espírito neutro. Então, os nossos pensamentos são inspirados pelo Espírito Santo ou pelo demônio. E como discernir? As coisas de Deus são no sentido do bem e não tiram a paz. As coisas do diabo são no sentido do mal e tiram a paz. Sempre. Aliás, vamos lá? Cuidado, porque às vezes Deus pode tirar a paz. Quando que ele tira a paz? Quando a gente peca, por exemplo, se sente inquieto enquanto não sair do pecado. Enquanto eu que ofendi você não for lá me desculpar. Então essa inquietude vem de Deus. Porque é no sentido do restabelecimento da justiça, da recuperação da graça. Mas, ao mesmo tempo, é uma inquietude que não é como a ansiedade da galera do Rivotril, que deixa a pessoa... Não. É uma inquietude já consolada. Agora, as coisas do diabo, não. Inclusive, o diabo pode dar uma falsa paz. Aquela pessoa que se sente feliz agora que está vivendo um amor proibido. Ela está feliz porque é uma pessoa carente, mal resolvida, idólatra. Eu só sou feliz se eu tiver um homem, se eu tiver uma mulher, se eu tiver o sexo, né? Ela está feliz, ela está em paz. Essa falsa paz é de Satanás. Então, esses são os nossos critérios. Né? Estejamos atentos. São Pedro Crisólogo, quem se vale da oração desta grande arma, ignora a morte, deixa a terra, entra no céu e vive com Deus. Não cai em pecado, perde o apego das coisas da terra, entra no céu e já nesta vida começa a gozar da presença de Deus. De que serve, pois, o malévolo pensamento de desconfiança em relação às orações? Erram os que se angustiam e pensam que não serão atendidos, por serem grandes pecadores ou por não serem dignos. Olha aí outra tentação do diabo. Ah, Deus não vai me escutar, eu peco muito. Eu não sou digno. Passei a vida inteira no pecado. E agora, será que dá tempo? Tudo isso vem do diabo. Tudo isso vem do demônio. Todo desânimo com relação a si mesmo, com relação ao outro, vem do diabo. Uma das ferramentas que ele mais usa é o desânimo. Jesus nos diz o quê? Coragem, eu venci o mundo. Qual deve ser o seu pensamento? Mesmo que você tenha vivido a vida inteira na bagaceira, não posso voltar atrás e fazer um novo começo, mas eu posso começar agora e fazer um novo fim. Veja um bom ladrão. O bom ladrão estava no pecado a vida inteira. Ali, aos 45 do segundo tempo, o que ele fez? Humildemente se admitiu pecador, reconheceu a divindade de Jesus e pediu a salvação. E o que Jesus respondeu? Ah, desculpa aí, cara. Você vai ter que ficar um bom tempo no purgatório para pagar tudo que você fez. O próprio fato dele não ter pedido para descer da cruz, de aceitar o seu suplício ali, como paga da vida torta que teve, isso gerou a resposta de Jesus, em especial pela fé dele em Cristo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nunca duvide da misericórdia de Deus. Duvidar da misericórdia de Deus vem de Satanás. Assim como também duvidar de Satanás, né,
da existência de Satanás, do inferno, vem de Satanás. Aliás, a maior obra do diabo hoje em dia é botar na cabeça das pessoas que o inferno não existe, que os demônios não existem. Aí vem as ciências, as psicologias da vida, né? Tentando metaforizar a Sagrada Escritura. Não, o diabo sou eu quando faço mal ao meu irmão. O inferno é aqui quando a gente briga. E os incautos caem nessa. Né? Então, cuidado, porque aquela pessoa que se acha indigna de Deus, por causa desse sentimento, abandona as orações e deixa de perseverar. Aspas, não vos inquieteis com nada, mas apresentai a Deus todas as vossas necessidades pela oração e pela súplica. Filipenses 4:6. Rezai, portanto, sempre para que sejais ouvidos. Deus é imensamente liberal para com seus servos humildes que recorrem ao seu auxílio. Por isso, peçamos coisas grandes. Peçamos para sermos santos, pois a santidade é o bem mais valioso que podemos obter, porque não nos pode ser tirada. Inclusive, Deus escuta os humildes, as crianças, os pobres. Eu, quando tenho grandes causas, moçada, alopro geral. Eu pego criança inocente, pura, falo, ó, o tio Pato tem essa intenção aqui, você pode rezar, pode pedir a Deus? Vou para o mendigo, dou uma esmolinha gorda, meu filho, olha, reze aqui nessa intenção. Tá? Isso é fé. Eu creio no que está lá na Bíblia. Eu não creio nas minhas forças, eu creio no poder de Deus. E com certeza, esses atos de fé são reconhecidos pelo Senhor e eu posso dar testemunho disso. As minhas grandes causas, sobretudo minha entrada aqui, que foi milagrosa. Todo advogado que pega o meu mandado de segurança fala, foi milagre a sua entrada no Corpo de Bombeiros. Foi milagre porque eu rezei, porque eu jejuei, porque eu botei freira para rezar, pobre para rezar, menino para rezar. E disse para Deus, olha, se eu for o pastor dessas ovelhas, eu sei, Senhor, que a porta que tu abres ninguém fecha, que tu fechas ninguém abre. Agora, se não for, eu quero conhecer as minhas ovelhas. Eu estava muito bem, obrigado aqui, ambientado, já com amizade com as pessoas, mas eu falei, Senhor, da mesma maneira que eu cheguei aqui, estou gostando daqui, me ambientei, eu tenho certeza que eu vou chegar lá, vou gostar dessas pessoas e vou me ambientar. O problema é que a gente prefere aquilo que o coração, se apega. Pare para pensar nisso. Especialmente você que está vivendo um luto difícil. Você não pediu esse pai, essa mãe, esse amigo. E Deus deu. Sem você pedir, sem você merecer. Abra-se para as surpresas de Deus. A cada esquina tem uma surpresa nova. Agora, para quem quer enxergar, para quem reconhece todos esses benefícios que já tem. Anteontem eu recebi um vídeo tão bacana de um senhor que teve câncer e ele estava falando, nossa, a gente às vezes precisa perder a saúde para dar valor às mínimas coisas da vida. Como é bom poder ir ao banheiro, não estar com a bolsa de colostomia. Você sabe o que é bolsa de colostomia? Quando abre um buraco aqui no seu bucho, para as fezes saírem e caírem num saquinho plástico. Por causa de alguma doença, de um câncer, alguma coisa assim. E ele dizendo, tudo que eu queria no hospital era poder tomar um banho. Então, às vezes, a gente não dá graças a Deus por urinar. As pessoas que estão na hemodiálise, que não pode nem viajar porque está atrelado a um aparelho para filtrar o sangue. Então, a gente tem que aprender a dar graças a Deus pelas pequenas coisas da vida. Quão felizes somos se nós enxergamos, se nós andamos, se temos paz interior, se temos saúde mental. Gaste seu tempo reconhecendo todos esses benefícios, mas a gente gasta tempo pedindo as coisas a Deus. O diabo quer que a gente coloque o foco naquilo que a gente não tem, para a gente se achar infeliz, para achar que Deus não é providente.
E por isso, as pessoas gratas, a ciência assim o diz, são as mais felizes. Bom, sabe qual deve ser o ponto central das nossas orações mentais, nesse nosso diálogo com Deus? Anota aí, é pedir a Deus as graças necessárias para a salvação. Anote, você tem que pedir a Deus todo santo dia. Conversão, para mudar de vida. Santificação. Perseverança final. E a salvação. Peço isso todo santo dia. Também, de acordo com o seu estado de vida. Então, você é casado, peça tudo que está lhe faltando. No casamento está com pouca paciência com os filhos, com o marido, peça a Deus a paciência. Não está sabendo como orientar o filho, a filha, peça a sabedoria. Coloca o problema com seu filho, com seu esposo, com a sua esposa, diante de Deus. Coloca toda a sua dificuldade diante de Deus. Peça aquilo que você acha que é o melhor diante de Deus, dizendo, mas Senhor, tu sabes tudo. Se não, coloca no meu caminho, Senhor, uma pessoa que possa me ajudar, um terapeuta, uma leitura. Eu peço a Deus, na minha oração, eu falo, Senhor, fazer chegar até mim as obras que quereis que eu leia, os vídeos que quereis que eu assista, tudo que foi importante para o meu ministério. E é impressionante. E aí vem esses pequenos vídeos, eu acabei de mencionar um aqui, que me são úteis na pregação, que me são úteis no aconselhamento. É incrível como Deus atende essas pequenas orações. Agora, para quem tem fé, quem não tem fé não vai nem pedir. Bom, toquei aqui sem querer, vamos ver se eu me situo na homilia aqui. Vamos lá. Está aqui. Então, o que você pede para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos? Olha só, você que é casado, você que é casada, você é uma só carne com seu esposo, com a sua esposa. Quem tem maior poder de intercessão pelo cônjuge é o marido, é a mulher, não é a mãe, não é o filho, ninguém. Laço de sangue não é superior a esse laço teológico. Nada mais profundo. E aí, na sociedade de hoje, o que se diz? Mulher não é parente, marido não é parente. Chuta que é macumba. Vai ser feliz. Vida que segue. Vira a página. Meu Deus, nada mais demoníaco do que isso. O que Jesus diz na Bíblia? Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. A cruz é o quê? São essas dificuldades que eu tenho no convívio com essa pessoa difícil. No final das contas, essas dificuldades nada mais são do que as minhas dificuldades. A pessoa difícil na minha vida é o espelho que Deus levanta para me mostrar os meus defeitos. O quanto que a minha paciência é pouca, o quanto que a minha caridade é pequena. E aí ninguém gosta de se ver feio no espelho. E aí é muito mais fácil jogar a culpa no outro e chutar a macumba, né? É isso. Bem-vindos ao mundo encantado de Satanás, que consegue nos enganar, que sabe trabalhar com essa semente do egoísmo, da soberba que está dentro de nós por causa do pecado original. Santo Agostinho, melhor é rezar do que ler. Na leitura ficamos conhecendo o que devemos fazer, mas na oração recebemos o que pedimos. Obviamente, Santo Agostinho está dizendo para a gente não ler. De que adianta saber todas as sentenças dos santos doutores e não viver de acordo com esse rico conhecimento? De que serve aprender o que fazer e depois não fazer nada? Acaba, olha só, tornando-nos mais culpados diante de Deus. E aí, olha como o diabo é esperto. Depois de ouvir isso, o que ele vai fazer? Vai dizer o seguinte, fica na ignorância, que aí você vai ser menos cobrado por Deus. Uma vez, um aluno da Crisma
Quando eu falei, olha, quanto mais sacramentos a gente tem, maior a glória no céu. Um batizado vai ter uma glória menor do que aquele que tem batismo e primeira comunhão, que vai ter uma glória menor do que aquele que tem crisma. Da mesma maneira, maiores os tormentos no inferno, quanto mais sacramentos. E aí, o menino chegou e falou assim, uai, padre, então, assim, é melhor não me crismar, né? Eu falei, por quê? Você está com a certeza de que vai para o inferno? Aí sim. E aí as pessoas não querem aprender as coisas da fé para não se comprometerem. Sendo que o primeiro mandamento nos manda ir atrás de todo conhecimento, para que nós amemos mais a Deus. E qual é o resumo dos nossos mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Então, onde eu vou ter esse conhecimento de quem eu sou, do trato devido ao próximo, de quem é Deus? É na Sagrada Escritura, que é o manual de instruções do ser humano. Quando o demônio nos vê rezar, procura com todas as forças distrair-nos com pensamentos fúteis. Santo Isidoro, vamos lá. Distrações são comuns na oração. Cuidado. Você não está sozinho nesse mundo, não. Santa Teresinha, no Menino Jesus, tinha dificuldade para rezar o terço. Para vocês terem ideia, era santa. Então, todos nós, eu vou dar uma dica para vocês. Quando entrar na capela para rezar, deixe do lado de fora os seus gostos pessoais e as suas preocupações. Porque são elas os maiores ruídos. Você fica preocupado, o que vai, né, a conta que está vencendo amanhã, que não foi visitar ainda sua mãe que está doente. Deixa tudo isso para fora. Foca na sua conversa com Deus. Outros vão ficar planejando as férias do ano que vem. Começa uma oração, o diabo é esperto, né? A gente começa a agradecer a Deus, Senhor, obrigado pelas férias maravilhosas que eu tive esse ano. Obrigado por poder enxergar. Que mares maravilhosos, que cascatas lindas eu vi. Aí daqui a pouco eu estou pensando, para onde que eu vou no ano que vem? Hã? Em nenhum momento somos mais atacados pelas sugestões malignas do demônio do que durante as orações, pois é neste momento que mais recebemos os bens celestes que nos permitem morrer para o mundo e viver somente para Deus. Uma vez veio um rapaz falando assim, padre, toda vez que eu pego para rezar o terço, vem umas imoralidades na minha cabeça. Ele estava achando que aquilo era um problema dele. Eu falei, não, meu filho, ignora. Isso daí é o diabo tentando fazer justamente você parar de rezar o texto que você não quer esse tipo de pensamento. Olha só. Ignorem. Ele vai tentar, cada um ali, de acordo com aquilo que gosta, aquilo que é o seu defeito dominante. Diz São Boaventura que algumas vezes a graça de Deus vem mais depressa através de uma breve oração do que por muitas obras. Aspas. Às vezes, obtém-se mais depressa com a breve oração, que dificilmente se alcançaria com boas obras. Salvar-se sem a oração é dificílimo ou até mesmo impossível. De outro modo, com a oração a salvação é certa. Não é necessário ir para o meio de um país de infiéis pregar o evangelho ou retirar-se em um deserto em extrema penitência e abdicação. É necessário unicamente que dobremos nossos joelhos diante do Senhor e peçamos a Ele o que nos falta. E aí, Santo Tomás de Aquino vem nos falar de 4 condições para a oração. Ele que é o doutor angélico. Repito, o maior teólogo da Igreja Católica. Quais são essas condições? Primeiro, que oremos por nós mesmos. Segundo, que peçamos o que é necessário para a salvação. O que eu acabei de falar, as 4 coisas. Que peçamos com devoção, ou seja, com fé e com perseverança, insistentemente. Isso. Primeira condição, rezemos por nós mesmos. A Bíblia diz, pedi e vos será dado. São Tiago nos exorta, orai uns pelos outros para que sejais curados. Está lá em Tiago 5,16. É muito recomendado e agrada a Deus quando rezamos pelos outros. Nossa Senhora em Fátima dizia que muitos se condenam porque não há quem reze ou se sacrifique por eles. Porém, é necessário orar por nós mesmos para que recebamos as graças divinas. Segunda condição, peçamos o que é útil para a salvação. Não se pede em nome do Salvador o que é contrário aos interesses da nossa salvação. Uma vez, uma moça veio apaixonada por um homem que já tinha sido casado.
e em lágrimas, dizendo, ai, Deus, Senhor, Padre, eu estou pedindo para dar certo a nossa relação. Eu falei, você está pedindo errado. Essa relação está proibida. Como é que você vai pedir o pecado, minha filha? Larga de mão isso aí. Confia que Deus vai dar um homem desimpedido para você. Pare com essa idolatria. Entre em contato com si mesmo. Resolva essa sua carência afetiva, porque ela vai lhe levar para o buraco. Mas as pessoas ficam com seus próprios critérios. As fontes clássicas do egoísmo. O meu gosto, os meus juízos, minha opinião, eu que sei. Quem pede a Deus humilde e confiantemente coisas necessárias para esta vida, ora e é ouvido por misericórdia. Perdão. Quem pede a Deus humilde e confiantemente coisas necessárias para esta vida, ora é ouvido por misericórdia, ora não é atendido por misericórdia. Pois do que o doente tem necessidade, sabe melhor o médico. Santo Tomás de Aquino. Deus nega, portanto, a saúde corporal ou a fortuna a alguns que pedem, pois sabe que, se lhes for concedido, certamente perderão a graça e a fé, e, consequentemente, se afastarão do caminho da salvação. Claro que não é ilícito pedir por bens temporais, mas deve haver um certo cuidado, uma moderação, como diz o sábio. Não me deis nem riqueza e nem pobreza, concede-me o meu pedaço de pão. Provérbios 30, versículo 8. Em outras palavras, dai-me unicamente o que for necessário para viver. Por isso, não peça a Deus muitos anos de vida. Peça a Deus para viver o suficiente para se salvar. Eu falo isso para Deus todo dia na minha oração. Eu não quero viver muito nem pouco, Senhor. Eu quero viver o suficiente para chegar ao céu. E aí eu tenho falado para os fiéis. Pais, mães, ensinem um parabéns para você diferente para os seus filhos, né? Nosso parabéns para você, como é que é? Parabéns para você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Será que muitos anos de vida é o melhor? Nossos critérios têm que ser outros. Eu digo, ao invés de falar muitas felicidades, muitos anos de vida, diga muitas felicidades, santidade de vida é o que de melhor a gente pode desejar para um ser humano. Ontem mesmo eu estava dando a unção para uma moça que estava desenganada, né? E aí eu disse para os amigos, muito piedosos, foram eles que fizeram todo o movimento de ir atrás de um padre, de levar lá para a amiga, por fé, sabendo do que é mais importante. E aí eu disse, olha, eu já vi, em 20 anos de sacerdócio, 2 milagres acontecerem com a unção dos enfermos. Pode ser que esse venha a ser o terceiro, pode ser que não, mas o mais importante é que ela recebeu a unção e os pacientes terminais podem receber também a indulgência plenária, o perdão de toda a dívida de purgatório. E aí eu falei assim, eu não sei se no caso dela seria melhor ela morrer agora. Talvez seja. Porque quantos jovens não ficam expostos às tentações? Ela estava num processo de conversão, não estava convertida ainda, embora fosse batizada. Porque o amigo tinha dito, então vamos esperar o milagre. Eu falei, eu não sei se o milagre às vezes é o melhor, deixa Deus decidir. Se ela sobreviver, é porque vai ser necessário estar um tempo mais aqui para esse aperfeiçoamento espiritual dela. Se não, é melhor que morra agora. Mas aí as pessoas fazem o quê? Quando a gente fala isso, isola, ainda bate na madeira, ó, superstição velha, como se isso aqui fosse poder espantar qualquer possibilidade de morte. Meu Deus. Então, a gente precisa começar a incorporar os valores eternos que nos são ensinados na Sagrada Escritura. Santo Afonso continua, quantos, se fossem pobres ou doentes, não cometeriam os pecados que cometem, sendo ricos e sadios? Em outros casos, pode ser recusado aos que pedem que Deus os livre de alguma forte tentação. O Senhor permite que a tentação continue para o nosso próprio bem, pois é na provação que se faz o justo. Sabem qual é o motivo da existência das tentações e por que Deus permite que elas nos atormentem? Sabem? Porque tem gente que fala, poxa, Deus poderia aliviar, né? O negócio de permitir a tentação do diabo. Tem gente que acha que Deus é ruim por causa disso. Vamos lá, vamos explicar. São elas que mostram os nossos pontos de fraqueza.
É o diabo a serviço de Deus como um cão farejador. Vocês já viram nos aeroportos, quando a polícia solta os cachorros que vão lá nas malas, e eles chegam já naquelas malas que têm drogas. O diabo faz isso. Ele vai me mostrar qual é a minha fraqueza, é a avareza, é a soberba, é a inveja. Ali, onde vier um sintoma, onde vier uma dor. Por exemplo, quantas dores nos sentimos por causa dos nossos apegos materiais? Então, aí, você começa a chorar porque perdi alguma coisa. Deus está me mostrando, meu filho, você é apegado. Desapegue-se e essa dor vai desaparecer. E aí Deus já dá o remédio. Mas a gente se recusa a receber a graça, porque a gente quer o que a gente quer. Então, o diabo nos mostra os pontos de nossas debilidades, as virtudes que ainda não temos e precisamos para entrar no céu. Deus permite a tentação e vai dar a graça para combatê-la. E eu, ao pedi-la e confiar nele, vou ter a vitória. Agora somos nós que escolhemos, nós somos livres. Agora, tem gente que confia mais em si e se acha forte. Há outros que acham o diabo mais poderoso que Deus. É na tentação que descobrimos quem é quem. É na tentação que vamos ver esses defeitos em nossa fé. Terceira condição, peçamos com devoção. Orar com devoção é orar de forma humilde e confiante. Para atender nossas preces, Deus quer de nós uma oração, em primeiro lugar, humilde. Porque está na Sagrada Escritura, Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Portanto, aquele que confia em suas próprias forças é abandonado em sua miséria e certamente cairá como todos aqueles que estão longe da graça divina. São Pedro, olha só esse exemplo. São Pedro, mesmo sendo advertido por Jesus sobre sua traição, foi soberbo e acreditou em si. Mesmo que tiver que morrer contigo, não te negarei. E o que aconteceu? Negou Jesus só 3 vezes. Que tal? Está em grande perigo de cair quem se julga seguro. Muitos, sendo fracos, não se fortificam porque se julgam fortes. Só os que se sentem fracos são fortes. Santo Agostinho. E aqui vai uma palavra para aquelas pessoas, por exemplo, que estão numa segunda união. Tem gente que é soberba e fala, eu que sei. Deus vai me condenar a ser infeliz? Primeiro, por trás desse discurso está uma idolatria. Ou seja, eu dependo de uma pessoa para ser feliz, eu não dependo de Deus. Então já começa errado daí. Mas vamos lá. Qual é o discurso da igreja? Sempre de acolhimento, de compreensão do pecador. É tão bonito a gente ver aquele casal que fala, nós estamos errados. Aqueles que diante de Deus falam, batendo no peito, Senhor, eu sou fraco, mas eu creio em Ti e eu quero ir para o céu. O que eu não consigo fazer agora, me dá a graça. No momento certo, eu estou aberto para a Tua graça. Me ajuda. E aí Deus tem resolvido esses problemas das maneiras mais diferenciadas. Agora, é necessário que a pessoa faça aquilo que a igreja ensina. Primeiro, aceitar o seu pecado, bater no peito, pedir perdão. E colocar nas mãos de Deus a solução. Vir para a igreja, rezar, fazer penitência, fazer caridade, participar das pastorais, ser dizimista. E pedir a Deus, Senhor, me ajuda. E aí, quantas vezes Deus não dá a graça da pessoa viver o chamado casamento josefino? Viverem como irmãos, sobretudo porque já tem filhos, não tem como se separar. Eu já vi esse encantamento acabar. E aí aquela pessoa que queria comungar, voltou a comungar por quê? Todo aquele encanto pelo amor proibido acabou. E foi Deus que resolveu isso. Agora, a pessoa idólatra, o que ela vai fazer? Não, de jeito nenhum. Esse amor é essencial para mim, eu não vivo sem ele. Triste da pessoa que só confia em si, que só olha para si. Deixa nas mãos de Deus. Já vi uma situação se resolver por morte da outra parte. Deixa Deus resolver. O que eu garanto a você é que eu não vi, 20 anos de padre, pessoas com essa atitude humilde que não resolvessem o seu problema. Mas sem essa atitude humilde, esquece. Vai só bater cabeça. E pode se condenar.
se não mudar o seu coração, se não mudar a sua atitude. Portanto, confiemos em Deus. Confiemos na receita da igreja. E tudo que quer é o bem do povo de Deus. Qualquer que seja a sua condição, pecador, reconheça a sua fraqueza, bata no peito, faça tudo que está ao seu alcance, mas não enverede por esse caminho de dizer, não, eu preciso de Jesus, eu vou comungar e comungo em pecado mortal. Não faça isso. A comunhão para quem está em estado de pecado grave faz mal. É o pecado de sacrilégio. São Paulo diz, quem come e bebe indignamente do corpo do sangue do Senhor, come a própria condenação. Então confie que Deus vai lhe ajudar, seja humilde. Muitos, sendo fracos, não se fortificam porque se julgam fortes. Só os que se sentem fracos são fortes. Santo Agostinho. Em segundo lugar, devemos pedir com confiança. O apóstolo São Tiago nos diz que se quisermos alcançar alguma graça de Deus, devemos pedir com plena confiança e convicção de que seremos atendidos. Sejamos confiantes nas promessas do Senhor e seremos dignos delas. Contanto que peça com fé e sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, impelidas e agitadas pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Tiago 1, 6 a 7. Santo Agostinho, quem poderá recear de ser enganado, se é a própria verdade quem o promete? Deus ouve inclusive os pecadores. Não pensemos que os mais fracos, que ainda são mais assolados pelo pecado, não são ouvidos por nosso Senhor. Esses, embora não mereçam a piedade divina, são ouvidos e as graças do céu podem ser impetradas sobre eles. Porque o que o diabo vai trabalhar no coração do pecador, ok, você está no pecado, você está condenado ao inferno, não adianta você falar com Deus. Deus vai dar pelota para você, criatura? Esquece, cai fora. Você está fora. Não aceitem esse tipo de tentação. Santo Tomás diz que quando oramos, pedimos graças. Quando oramos pedindo graças, não precisamos ser amigos de Deus. A própria oração nos torna seus amigos. Dizia São Bernardo que a súplica do pecador, para poder sair do pecado, olha aí, vem do desejo de voltar a Deus. Se Deus inspira o pecador e desperta nele este desejo, é porque quer atendê-lo. Olha aí. Essa é a boa notícia. Para que daria Deus tal desejo se não o quisesse atender? E a quarta e última condição, peçamos com perseverança. É necessário pedir sempre sem cessar. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. O Senhor nos ensina que devemos ser insistentes se quisermos ser atendidos. Todas as nossas orações chegam a Deus. Se não formos atendidos pela amizade, seremos atendidos pela importunação. Olha aí. Cristo ouviu o pedido dos apóstolos. Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 11:1. Ensinou-lhes o Pai Nosso e logo em seguida contou a parábola do amigo inoportuno. Sejamos insistentes como este amigo que bate a porta em qualquer horário para pedir o que precisa. Lembram daquele que estava batendo a porta, insistindo? Não é? Ao fim da parábola, Jesus disse, digo-vos, mesmo que não se levante para dá-los, dá o quê? Os pães, por ser amigo, levantar-se-á ao menos por causa da sua insistência e lhe dará tudo aquilo que precisa. Lucas 11:8. Santo Agostinho, comentando esta parábola, diz, ora, se este homem levanta e lhe dá os pães para não ser importunado, quanto mais nosso Senhor nos atenderá, sendo ele que nos exorta a pedir e se desgosta quando não pedimos. Outra parábola que nos mostra o chamado à perseverança é a do juiz iníquo e a viúva inoportuna. Depois de muita insistência da viúva, clamando por justiça, disse o juiz, embora eu não tema a Deus, nem respeite os homens, contudo, já que esta viúva está me dando fastio, vou fazer-lhe justiça para que não venha, por fim, esbofetear-me. Lucas 18:4 a 5. Bom, existem outras passagens daquela mulher que insistia pela cura, e Jesus falava, não está justo dar o pão dos filhos, né? E ela fala, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos donos. Ela insistiu, e aí obteve a sua graça. Então, meus irmãos, passemos uma quaresma na oração. E eu pergunto a você, você tem um programa de oração? Você já escolheu as orações da sua devoção? Que tal começar a estudar esse assunto? Tem gente que tem curiosidade de saber o que é o escapulário. Pergunta aqui na livraria, o pessoal vai ter prazer. A mim, Padre Alexandre, diáconos, explicar sobre
a medalha milagrosa, quais são os benefícios, medalha de São Bento, né, as devoções, o terço da misericórdia. Pega lá no nosso site, www.arocacbmdf.com.br, vá lá e pegue o guia devocional, tem tanta oração linda, escolha quais orações você vai rezar. Eu até recomendo por dia da oração 1, oração 12, porque vai ser uma blindagem espiritual. Você vai rezar ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, Nossa Senhora, Anjo da Guarda, São Miguel, oferecer as orações, obras, sofrimentos e alegrias do dia. O seu dia vai estar todo abençoado. Olha aí. Então, vamos passar um tempo aí nos shoppings da fé, as livrarias católicas, escolhendo uma boa imagem, montar o seu altar caseiro, dar a Deus um espaço na sua casa, comece a se interessar pelas leituras espirituais. Cada missa vai sempre aqui, ó, na livraria, tem sempre novidades. Pergunte aí ao pessoal da Pastoral de Evangelização, isso aqui, que livro é esse? Como é que é? Então, a gente precisa colocar em prática, com tudo que tem direito, esse primeiro mandamento. E confiando em Deus e na oração, hemos de chegar ao céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.